Olá, boa noite. Quanto tempo? Nossa, a impressão que eu tenho é que eu não passava por aqui há muito tempo, né? Vocês estão bem? Começando mais uma live aqui no meu canal. Hoje uma live muito especial, como todas as outras. Oi, Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre transmasculinidades. Vamos falar sobre militância, vamos falar sobre transmasculinidades com o Luiz Fernando Prado Shoa, um homem trans, e que é um cara assim, que eu tenho uma admiração, uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme. Então a gente vai conversar um pouquinho com ele, tá bom? Olá, Carla, tudo bem? Boa noite. Deixa eu marcar aqui a nossa live, o tema. Daqui a pouquinho o Luiz Fernando está chegando aí. Transmasculinidades. Pronto. É isso aí, pronto. O tema é esse. O tema tá posto. Tá colocado aí. Transmasculinidades é um assunto super importante. Oi, Leila, tudo bem, querida? Vamos chegando, vamos chegando. Hoje eu vou conversar com o autor desse livro, Simplesmente Homem, Luiz Fernando Prado Shoa. O Luiz Fernando, ele é um homem trans, a gente vai falar sobre, né, e tá na militância já há algum tempo, um trabalho maravilhoso, lançou esse livro este ano, e ele vai contar um pouquinho sobre essa questão da militância, né, mas a gente vai falar sobre as questões da transexualidade, no olhar, né, da transmasculinidade, os homens trans, né, dar visibilidade, dar voz a essa população, a esse grupo de pessoas, né, e os posicionamentos do Luiz são sempre muito importantes. Oi, Leila, tá tudo bem? Tudo tranquilo, querida. E você, tá tudo bem? Como é que você tá? Saudade, viu, Leila? Precisamos conversar de novo, fazer mais uma live eu e você, viu? Gostei tanto A gente que fez live logo no comecinho da quarentena, né, Leila? A gente precisava repetir a dose, fazer de novo. Achei tão gostoso aquela nossa experiência e, e é sempre bom, né? Ó, aí, pronto. Luiz chegou. Já vou chamar você, querido. Luiz, me fala uma coisa. Você tá me vendo e me ouvindo bem? Tá tudo bem? Só sinalize para mim. Se o sinal tá chegando tudo bem aí para você, como é que estão as coisas? Tá me vendo bem? Tá travando muito? Eu acho que deve estar tudo bem, sim. Eu já vou chamar o Luiz então e torcer pro sinal ajudar hoje. Porque sinal de internet hoje em dia é luxo. Ainda mais esse horário, né? Que é o pico das lives. Tá, deixa eu. Já adicionei. Vamos ver. Pronto, já mandei o sinal para você, tá? Aí, beleza. Foi. Oi! Pronto. Oi. Estamos Sinal aqui. tá ótimo. O sinal Vejo tá você, ótimo. A vejo gente você. voltou a Ah, fazer live, né? Que você foi o meu primeiro convidado, né? Em março. foi. E Meu olha, eu vou primeiro. te falar, você é admirável, porque para quem não sabe, hoje é a terceira live do Luiz. Homem do céu, mas que disposição é essa? Da onde você tira tanta disposição, hein? Meu amigo, é porque tudo aconteceu assim. É, uma pessoa me convidou, eu falei, meu, mas não dá. Ela falou, ai, mas eu quero fazer live com você. É que ela tem um canal, ela é uma militante ativista aqui de Guarulhos. Ela tem um canal chamado A Dama do Proletariado. É uma provocação o canal Que dela. legal! É no Facebook, Adorei o nome. Adorei. Dama do Proletariado. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou. Me empolguei, vou, né? Aí a gente fez uma hora e meia de debate, foi super interessante. Eu fiz uma análise de conjuntura um pouquinho diferente.
A gente sempre Boa. mudando os padrões, né? E aí eu comecei um pouco Essa é ótima. até pouquinho. Aí fiz no perfil da Stronger falando do núcleo de transmasculinidades, que eu sou coordenador na Stronger, explicando o que, que ele faz, o objetivo dele, as ações que a gente fez, a questão das famílias LGBTQIA+, e questão de transmasculinidade, e agora com você aqui. Então você Finalizando. sabe que você vai acabar repetindo muito aqui aquilo que você acabou de falar agora lá na página do Stronger, né? É, um pouquinho, né? Eu fico sempre feliz, né? Porque tu sabe que é um cara que eu admiro pra caramba. Assim, fazer live contigo, projeto contigo, é em casa. Você sabe que meu amor é recíproco. Bem, então é o seguinte, o pessoal que está por aqui, depois vai ver o nosso vídeo, vai lá para o IGTV, depois vai para o meu site, viu, Luiz? Vai para o meu site, inclusive, depois vai ficar disponível no YouTube também, você pode baixar a hora que você quiser. É, o pessoal não me conhece, mas muita gente aqui da minha página não te conhece ainda, muito embora eu já tenha falado de você inúmeras vezes, inclusive já estou com o teu livro aqui, daqui a pouco a gente vai falar dele também. Mas se apresente, e aí eu já vou lançar logo a primeira pergunta. Você falou da página da Família Stronger, já começa falando o que é a Família Stronger e todo o trabalho de vocês. Vai lá. Vamos lá, gente. Boa noite a todas, todos e todes. Sempre Isso. começar pelas mulheres, né? Devido aí à sociedade ser machista e misógina, a gente vai começar por elas hoje. E sempre. Honrado pelo teu convite. Eu sou jornalista, escritor, professor. Essas são as minhas funções hoje. Atuo como pedagogo em um centro de cidadania LGBTI chamado Laura Vermont, que se localiza na Avenida Nordestina, em São Miguel Paulista, e sou o coordenador do núcleo de transmasculinidades da Rede Família Stronger. Você já trabalha lá já há quanto tempo lá, Luiz? No Laura Vermont, vai fazer acho que uns 3 anos que eu trabalho lá. Né? É isso mesmo. 3 anos e pouquinho que eu trabalho lá. Tá. Então, o que é a família Stronger e o que é o núcleo? Primeiro, a gente tem que entender por que as famílias LGBTQIA+, elas surgem no seguinte. Elas surgem na década de 40, 50, com as travestis. Porque você performar a travestilidade sempre foi um tabu. Principalmente numa sociedade como a nossa, que estipula que homens e mulheres estão de acordo com o nascimento, características físicas biológicas. E aí eu tinha essa questão deste, abre aspas, fecha aspas, homem, que não se identificava como homem e se travestia de mulher, para fazer shows, performances e também para ter uma vida feminina. E aí, qual era o caminho que eu estava? As ruas. Aí as travestis se valiam da prostituição como fonte de renda, e aí a travesti mais velha adotava a mais nova, que era expulsa de casa. Aí se constituiu essa gênese da família LGBT, que eram constituídas basicamente por travestis. E aí, na década de 80 e 90, o que aconteceu? A AIDS. Hoje, a gente sabe dos coquetéis e de tudo mais, toda essa tecnologia aí com questões aí para se coibir os efeitos do HIV e aí não se transformar em AIDS. Mas antes você não tinha essas tecnologias. Então, era latente. A primeira coisa, mancha na pele, a perda de peso brusca. Então, você já sabia que a pessoa estava aí com a AIDS, convivendo com a AIDS. E aí, o que se fazia? A pessoa perdia o emprego, perdia a família, porque todo mundo já falava, é gay. Só pegou AIDS porque é gay. Aí esses gays, sem nenhum tipo de apoio nem nada, se reuniam nas grandes aglomerações, nas ditas bocas do lixo, ficavam largados e passaram a ter essa questão de conviver com os travestis. Então, as famílias básicas nessa década era gay e travesti. Aí, na década de 90 e 2000, a juventude passou a se assumir enquanto LGBTQIA+, mais cedo, com a informação, internet e tudo mais. Só que teve um problema. As famílias não modificaram a sua consciência. Então, muitos LGBTQIA+, que eram periféricos,
que são periféricos ainda hoje, né? Porque a gente está falando aqui de gerações. E aí essas Sim. pessoas só tinham o centro de São Paulo ou os grandes centros para poder exercer essa orientação, essa identidade de gênero. E aí eu precisava de um grupo para me proteger, para não apanhar, para poder ir para balada. Então eu me unia com aquele grupinho, aí todo mundo ia juntinho, maravilhoso, lá para balada. Só que aí, conforme passou o tempo, as famílias LGBTQIA+, perceberam o seguinte: nós somos um grupo junto e coeso que nos protegemos, mas bacana, legal, mas a gente não precisa só estar seguro, ir e vir da balada e do rolezinho. A gente precisa de quê? Precisa de emprego, a gente precisa de uma série de outras coisas. Isso eu tô falando bem básico, tá? Então, assim, Não, as sim, sim, pessoas sim. começaram a ter consciência de que eu não preciso só ter um espaço ali. Não, por que eu só posso ser LGBTQIA+, aqui na... Peguei exemplo de São Paulo, mas aí vocês façam a leitura que vocês quiserem para o estado de Uhum. vocês, tá? Só na Vieira de Carvalho, na Paulista, na Frei Caneca. Por que eu não posso ser LGBTQIA+, lá em Cidade Tiradentes ou nas periferias? Por que eu não posso Perfeito. ter cultura? Por que eu não posso ter coisas assim? Então, essas famílias LGBTQIA+, passaram a se unir e a compor com outras organizações de militância que a gente conhece, como no setorial de partido, como coletivo de pessoas que se unem em prol de uma causa, enfim. Só que a Stronger passou a ter essa consciência com a questão do suicídio, com, abre aspas, fecha aspas, suicídio do Kaique, que foi um Tá. homossexual que foi encontrado no viaduto do Chá com uma barra de ferro enfiada na perna e a polícia disse que ele se suicidou. A pergunta que ninguém responde: como eu me suicido e uma barra de ferro está na minha perna? Então, é Entendi. muito complicado, né? Então, aí a Stronger passa a se unir, né, em prol de não deixar essa morte do Kaique impune. A gente tem uma grande comoção, a gente começa a fazer esse ato, a gente se organiza com outras instituições para fazer esse ato de combate à homofobia. E aí a Stronger passa a ter consciência e falar: meu, isso vai seguir acontecendo se a gente não fizer nada. E aí a gente começou a participar de atos pela educação em 2015, para se combater a retirada da palavra gênero do Plano Municipal de Educação, a Uhum. questão de outras questões que aconteciam no nosso cotidiano. A gente passou a entender que teria que se organizar de forma ativa, de forma política. Então a Stronger, ela mudou muito. A Stronger tem 15 anos. A Stronger, ela passou por uma série de fases. E aí estou eu na Stronger há uns 5, 6 Nossa, anos. 15 É, anos. 15 Que anos. legal. Existem mais de 300 famílias LGBTQIA+, só no estado de São Paulo. A família LGBTQIA+, ela surge como uma estratégia de sociabilização e de afeto. Porque aonde que eu vou ter um local biosemelhantes para poder sociabilizar? Então, essa família, ela passa a ideia de que eu não preciso necessariamente ter um pai ou uma mãe consanguíneo, e sim uma pessoa que eu confie aquele afeto, né? E nas famílias Exatamente. LGBTQIA+, por exemplo, eu posso ser mãe de um filho. Isso não está atrelado à minha identidade de gênero, por exemplo. Uhum. Você pode ser mãe, por exemplo, da sua filha, né, que você tem uma filhinha. A tua filha pode te chamar de mãe, você pode continuar sendo Breno, por exemplo, uma família LGBT que é a mais isso é possível. A questão de gênero nas famílias LGBT que é a mais é muito fluida, muito solta. Você É pode ser verdade. pai, pode ser mãe, pode ser, e não tem essa questão que a gente vê na sociedade tradicional, como a nossa. E aí eu surjo na Stronger e Aham. pauto masculinidades, óbvio. Porque É. até então eu sou um homem trans e as pessoas me perguntavam, os pais de família, mas o que é isso? Era nesse nível. O que é isso de homem trans? A gente ia beber lá o Cantina do Vale, aquele vinho maravilhoso, né? A gente não chama ele de outra coisa. Eu falava: olha, homem trans é assim, você bebe também? Não, deixa eu aproveitar que você vai explicar o que é transmasculinidades, inclusive, que você já está entrando nisso. Deixa eu até aproveitar o doutor Vitor.
Ele entrou aqui, ó, é amigo, um conhecido, e ele perguntou, falou transmasculinidades, talvez o termo não seja muito familiar a algumas pessoas e pode até assustar, mas, gente, a gente está falando de pessoas trans, homens trans, tá? E assim, são pessoas que existem, tá? Isso não é invenção. Então, Vitor, se você tiver ainda, aproveita e escuta agora a explicação do Luiz, porque essas pessoas existem, tá? Vocês, inclusive, vocês estão diante de um. Então, vão aprender com ele, que é muito importante a gente escutar essas pessoas. Luiz, por favor, prossiga. Imagina que. Então, doutor Victor e demais pessoas. Né? O que, que eu explicava para as pessoas? Ele falou que estava brincando. Olha. Eu sei. Tudo bem. Nós estamos aqui para aprender, né? Justamente. Então eu fazia isso. O que ele fez aqui me confundiu. Mas calma, você vai desconfundir. O que, que eu fazia? A gente tomava vinho, conversava, tal. Eles diziam, mas o que, que é isso de homem trans, né? Aí o que, que aconteceu? Falava assim, olha, filho, vamos pensar num processo bem simples. Você conhece travesti, conhece? Ah, tá, travesti, tinha um virar que virou, não existe, tá? Mas tudo bem, vamos explicar a didática. Falava assim, então, vamos pensar no processo contrário. Existiu uma menininha, que a sociedade deu tapinha no bumbum, viu uma vagina, falou menina. Só que essa pessoa cresceu, foi vivendo e disse, não, não me vejo como uma menina, não sou uma menina. Sou um menino. Aí eu falava, isso é um homem trans. Ah, então você nasceu assim. Eu falei, nasci não. A sociedade disse que eu era uma menina, mas tudo bem. Pra ficar didático, falava que era. Aí a pessoa, mas o que vocês reivindicam então? Estou reivindicando para você que uma coisa, que você me veja como homem, independente de partes do meu corpo que eu tenha ou não tenha. Se eu tirar o pênis do homem, ele deixa de ser homem? Não, mas eu nasci com ele. Mas, meu filho, as coisas acontecem. Você pode ficar sem, não sei como. E aí? Um dado importante. Câncer de pênis, inclusive, que é um dos 3 maiores motivos, né? Além de problemas cardiovasculares, diabetes, câncer de pênis, por falta de higiene, inclusive, é um dos 3 maiores motivos que pode, inclusive, levar à amputação de pênis, né? Só para a gente lembrar. E sim, no Acre, na região ali do Acre, do Amazonas, né, tudo, sabe que os meninos não gostam muito dessa higienização, então não preciso nem lembrar que isso eu sempre falo nas palestras. E aí eu explicava para eles de forma bem assim, bem básica. Olha, eu sou um homem trans, eu sou homem porque me percebo, sou homem, e sou trans porque não nasci com determinadas características que as pessoas falam que isso é de homem. Beleza? Ah, legal. Então, já tá dizendo aí para tomar banho. O problema não é só o pé, outras coisas também. Mas aí, porque tem negócio, se a gente for falar, não vai dar muito certo aqui na live. Não vai dar certo. E aí eu explicava. Aí eu falava assim, isso é homem trans. Ah, tá. Então o que vocês pedem é que vocês tenham um nome. Eu falei, nome social. Nome social não é apelido. Nome social é por causa daquilo, porque eu me percebo de um jeito, a sociedade me registrou com outro nome, e aí, então, baile. Aí, o que aconteceu? Aí eu tenho esse nome, porque é esse nome que eu quero ser reconhecido, chamado socialmente. E aí eu explicava isso e eu ia de pai de família LGBT, que ficava lá no Lago Guarujá. Deixa eu dar boa noite para o Vitor. Desculpa, Luiz, só ele está dando boa noite para a gente, só dar boa noite para o Vitor também. Acho que, inclusive, eu acho que foi até legal, porque eu acho que o Vitor ele ficou mesmo para escutar a tua explicação, viu? Não, Vitor, boa noite para você também. Beijos, ó. Pronto, ganhou beijinho, já ganhou beijão assim, de novo. Aí o que aconteceu, né? Aí eu ia de par em par, porque eles falavam, eu nunca vi. As pessoas falavam assim, eu nunca vi. Aí tinha aquela história. E ficava pegando. Sua barba é de verdade?
Só não puxar muito, senão não, que achava que era peruca, né? Falava, não, não tem isso, não cola. Isso é de verdade, né? Como é que faz? Aí eu explicava que é hormonização, minoxidil, e ia indo, né? Explicando direitinho. Ah, mas todo Uhum. homem trans quer ter barba? Não. Todo homem trans quer se hormonizar? Não. E na época eu usava binder, que era uma cinta compressora, né? Eu não tinha feito a Isso. cirurgia ainda, de mamoplastia. Aí eu usava. Aí quando a pessoa pegava, aí o que é isso aqui? Ai, paciência. Nunca façam isso, tá? É que eu tinha paciência. Pra ficar explicando para as pessoas. Mas não toquem no corpo da pessoa trans, pessoas robô, tá? Aí as pessoas. Dica, seja quem for, né, Luiz? Não vai ficar Mas tocando no corpo do outro, né, gente? Sem consentimento dela, da sim, né? pessoa, Mas né? sim, com pessoa trans as pessoas acham que tem direito. É incrível. É, é, Eu, é. eu ia pra palestra e ficava assim, às vezes na camiseta social ficava aparecendo. Aí a pessoa tinha que vir desinformada. Ai, meu, que é isso? Aí eu, ai, vamos de novo. Aí é binder. Aí o que é binder? Ah, uma cinta compressora que comprime o seio intruso, que o homem trans chama de intruso, para poder criar um peitoral masculino. Ah, mas para que isso? Então, é uma parte do corpo que muitos não gostam e preferem esconder. Nem todos. Lembrando disso também, que tem homem trans que não tem Isso. problema nenhum com essa parte do corpo. E aí, por que eu tô falando Assim dessa... como, né, Luiz? Só um adendo, assim como muitas mulheres trans não querem fazer cirurgia de redesignação e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque aí é parte, tira, põe, deixa ficar, o corpo é seu, né? E Aham. aí, e aí, Breno, é interessante por quê? Porque dentro desses processos que eu ia explicando para essas pessoas, elas falavam, meu, o que você quer é tão simples. O que você quer é algo tão simples. Eu falei, ah, se fosse só eu, tava bom. Você quer ser apenas chamado de Luiz Fernando e que as pessoas entendam que você é homem e que te aceitem. É isso? Eu falei, aceitar não. Por que, que eu não luto pelo aceite? Porque aceitar parece Tá. que eu sou inferior. Agora, eu respeito. Você me respeitando, a gente senta na mesa igualzinho. Boa. Gostei disso. Muito bom. E aí, né? E aí eu fui conversando, conversando. E conforme eu fui ir avançando nessas discussões, outras pessoas iam se percebendo trans. Aí depois, quando você era o único que falava da coisa, aí depois vinha outro. Olha, mas aquilo que você falou pro meu pai de família me tocou em mim. Eu sempre gostei de ser chamado de fulano, mas eu achava que eu era mulher masculinizada. Né? Eu não tinha noção do que era homem trans. E aí, conforme na Stronger também acontecia muito isso, porque tinha as lésbicas masculinizadas e veio o Luiz Fernando. Aí ela falava, nossa, mas tudo que você fala que passou, eu passo. Eu não gosto desse nome que as pessoas me chamam. O que eu faço para ser assim como você? Eu falei, como eu, você não vai ter como, né? Mas você tem caminhos. E eu ia explicando tudo direitinho. Porque primeiro a gente tem que educar o povo da nossa casa. Explicar o que é nome social, o que é identidade de gênero, expressão de gênero, fazer tudo isso na nossa casa. Para depois essas pessoas começarem a fazer nos meios que convivia. Por exemplo, quando eu saía com o pessoal da Stronger, uma pessoa aleatória falou assim, ah, não sei o que, é mulher. A própria pessoa falava assim, não, existe um nome social e o nome dele é Luiz, não tem outro nome. Aí eu fiquei, nossa, até que a gente fez um bom trabalho, né? E a pessoa, e assim, membros da E, família mesmo, compraram e, a proposta, né? e E aí a Luiz, gente começou a fazer isso com outras famílias. me tira uma dúvida. Uma dúvida não, mas eu estou ouvindo você. Isso que você está falando, esses processos todos, isso já é uma transição, né? Porque assim, Sim, você falar na família, você explicar, você buscar entender teu corpo, entender qual é o que faz sentido para você, tudo isso já é uma transição. Porque tem muita gente que quando a gente vai falar sobre transição, né, transicionar, tem muita gente que só pensa na transição na questão genital, né, na genitalização. Porque ainda o transicionar está muito genitalizado ainda.
né? E não é isso tão somente. Pode ser também, mas eu acho que a transição começa lá atrás, né, Luiz? Isso que você está falando. Explicar sobre o nome social, falar com a família, né? Buscar informação sobre processos de hormonização, conhecer outras pessoas trans também com as mesmas questões que as tuas, né? Eu acho que isso é muito legal que você está falando. É porque, assim, infelizmente, a gente vive numa sociedade que atrela gênero ao nascer, né? Que isso para mim é uma violência. A minha sincera opinião, deveria acontecer o quê? Você deveria ter um nome lá nos documentos direitinho, e não deveria ter essa questão do gênero em nenhum documento, tá? Não deveria ter em passaporte, RG, nada disso, não deveria ter. Nem na certidão de nascimento. Porque eu não vou saber como a pessoa vai experienciar essa coisa que a gente chama de gênero ao longo da sua existência. Nome é muito mais fácil de você ir lá modificar do que ficar. Nome, gênero, todo um rolo. Porque isso é uma violência. Eu recentemente, eu conversei aqui, eu fiz uma live com o Shea Bittencourt, que é uma pessoa intersexo, não binário. Maravilhoso. Né? Ele é sim, maravilhoso. E o Shea, ele estava falando que uma das pautas, inclusive uma das reivindicações das pessoas intersexo, não é de não assumir um gênero, mas é acrescentar mais um. Gênero, por exemplo, no caso masculino, feminino ou no caso intersexo. Né? Ou algum outro tipo de campo, algum outro campo que pudesse contemplar um outro gênero que não tão somente a binaridade. Porque para o intersexo é bacana isso. Por quê? Por quê? Vamos lá. No caso da pessoa intersexo é interessante, por exemplo, até para questões de saúde, porque nós também reivindicamos isso. Porque, por exemplo, eu tenho um nome modificado. Meu nome e meu gênero lá modificado na documentação. Só que eu tenho que falar abertamente que eu preciso de passar por certas especialidades da medicina. Se eu for em qualquer... Hoje eu vou ter que dar aula lá, vou ter que dizer, olha, eu sou homem trans precisa ir no ginecologista. Ai, que não sei o quê. Então, para poupar isso, sabe o que o protocolo de saúde devia fazer? Coloca identidade de gênero, homem cis, mulher cis. Colocar tudo. Gente, isso, nesse caso, eu sou a favor. Agora, na documentação, não. Por quê? Porque isso na documentação, eu não quero que a pessoa olhe lá meu documento tudo e vê, sabe, ela tá vendo, ótimo, chega. Ela precisa saber meu nome e número do documento. Agora, no que o Shea falou, em sentidos médicos, em sentido outras coisas que se necessita olhar o corpo numa integralidade, é importante. Agora, me diga uma coisa, eu vou lá na portaria do prédio. Pra que tem que estar escrito feminino, masculino, não sei o quê? Não, tem que estar escrito um nome. Tem que estar escrito um nome, você me chama aqui e tá tudo certo. É verdade. Nesse sentido que eu sou contra a questão de gênero de uma forma expositória do meu gênero. Se de repente eu sou uma pessoa bigênero, eu sou uma pessoa agênero, eu sou uma pessoa que tem o gênero fluido, não sei. Aí exatamente. Então, o nome que está ali é um nome só para entrar. Mas a minha leitura social é o gênero que eu quero expor socialmente. Então, é isso que eu estou contra essa questão dos gêneros em documentos, que você só precisa apresentar de uma forma assim. Agora, se é uma coisa médica, coisa tudo, tá aqui o prontuário tudo, senta com o ser humano, escuta o que ele quer e pronto. Ô Luiz, deixa eu aproveitar então essa deixa. Você levantou uma bola ótima. Como é que é? Porque me conta, lembre-se, eu sou um cisgênerozinho, tá? Eu preciso de conhecimento, você sabe disso. Como é que é para um homem trans ir no ginecologista? Ai, amigo, pior coisa. Vou falar para você. Primeira coisa que é assim. Primeiro que você tem que chegar em um médico que é médico de mulher. Porque ele não é médico do corpo. Ele é médico conhecido de mulher. E aí você vai lá no médico. Então, primeiro começa com o nome que vão te chamar. Porque eu passei por isso para resolver algumas questões. Aí tava eu lá, tinha muitas mulheres, aí o fulano, que eu já estava com o documento modificado, aí ele gritando. Ele ficou assim, Luiz Fernando? Aí ele olhou de novo, ele, tá errado, chamou a mulher. Não, moça, se não tá errado, o homem não passa comigo. Aí fui eu,
explicar para ele. Aí eu, infelizmente, eu passo com você, doutor. Aí eu tive que. Aí ele falou assim: não, mas. Eu falei, doutor, vamos passar a linha, que aqui já tá ficando feio já. Aí eu expliquei para ele como era, como funcionava, que eu tinha uma situação que eu precisava passar com ele. Ele falou, mas como que eu vou examinar você? Eu falei assim: olha, vamos entender, eu também não vou gostar dessa parte. Mas eu ponho aventalzinho em tudo, uma moça vem e você fica vendo, e é assim como você faz com todas suas pacientes, porque não deveriam ser só elas, né? Aí, eu expliquei para ele que não existe topênis e vagina, existe uma série de variações, e que se ele não tivesse visto no livrinho de medicina dele, que ele teria a obrigação de pesquisar. Quer dizer, você foi ensinando o médico como trabalhar. Justamente, eu tive que ensinar o médico e falei para ele. Até dei material de pesquisa para ele, pedi para ele anotar, tudo, tive que dar aula para o médico, né? Só que assim, ele ficou assim, não, mas eu falei, doutor, eu vou explicar para você. Aí eu tive que explicar para ele umas questões que acontecem de quem faz uso de testosterona. Eu falei, ó, o seguinte, que ele tava estranhando umas coisas. Eu falei, doutor, então, testosterona, hormônio masculino, certo? Você lê como hormônio masculino para ficar fácil, porque para mim é um hormônio, tá? Aí eu dei aula lá para ele. Ai, é por isso, né? Porque a primeira coisa que ele começou a me perguntar: ah, você ovula ainda? Falei, então, testosterona, isso meio que não acontece, mas né? Você menstrua? Falei, desde a primeira aplicação, não, mas isso varia de homem trans para homem trans. É verdade. Você pretende fazer esterectomia total? Pretendo. Aí ele foi indo lá, fui explicando pra ele. Só que assim, olha o nível. Se fosse uma pessoa com desequilíbrio emocional, porque isso eu não tô dizendo que todas as pessoas trans tenham que ensinar pro médico, tá, gente? Isso aí é o poder público. Tem que ter política pública para segurar Com nas certeza. universidades de tudo, tá bom? Falar que não existe só um modelo de corpo. Mas eu fiz isso porque foi uma obrigação que eu sinto. Se eu quero que ele veja um homem trans ou transmasculino como humano, era o meu dever. E falei para ele que tem pessoas como eu que desejam gestionar um filho, que interrompe o ciclo de testosterona. Eu fui explicando, né? Que nem todo homem trans vai amamentar seu filho, que uma grande maioria já fez a cirurgia mamoplastia masculinizadora, e fui. Eu fiquei 2 horas trancado com o médico ou mais. Ele sempre dizia, não, eu tô ocupado, tô ocupado. Não, eu juro pra você, eu fiquei 2 a 3 horas com o médico, tendo que explicar para ele. Sério, detalhado. Doutor, olha no computador tal coisa. E fiz isso. E assim, depois, um outro homem trans que eu não conheço pessoalmente, mas que disse que tinha passado naquele médico e que ele não reclamou, que ele entendeu. Então eu fiz o meu papel. Mas ir no ginecologista não é algo muito fácil. Hoje, por exemplo, se eu quiser, eu não vou naquele médico de novo, porque chega de lição. Hoje tem coletivos feministas que fazem isso, né? Que tem em São Paulo, maravilhoso. Só que o que acontece? Eu não quero mais ter que fazer esse atalho. Eu não quero que homens trans, transmasculinos e profissionais da saúde que escutem essa live não pense que não é sua responsabilidade prover a estes que estão escutando um bom atendimento. Poxa vida, não é médico de mulher, é um médico de uma parte do corpo. Uma parte do corpo. Perfeito. E é isso que a gente precisa desatrelar. É médico de homem, médico de mulher. Urologista pode atender mulher transexual e travesti. Qual o problema? Sabe? Perfeita colocação, é isso, é isso. A gente precisa, inclusive, degenitalizar, inclusive, essa questão do médico, o médico de mulher, médico de homem. É isso, né, Luiz? É verdade, é isso. Como é importante. Nossa, perfeito. E aí já me lembro, eu já engato uma outra questão, então. Essa é um pouquinho mais complexa, porque aí entra muito numa leitura, né, em alguns estudos meus, que é assim. Eu tenho sempre me perguntado, e cada vez mais, como é que é ser homem no mundo, né? Como é que é eu ser homem?
Muitas vezes eu não tenho uma boa relação com a minha masculinidade, te confesso. Cada vez menos. Mas é sempre importante a gente fazer uma releitura, né, de nós mesmos e tal. Te pergunto, e aí, como é que é ser um homem trans nesta sociedade? Primeiro que é assim, uma sociedade que te invisibiliza, né? Porque para você pensar o seguinte, você tem que repensar privilégio, certo? Que o teu papel é Sim, repensar, eu sou branco, eu sou cis, sou heterossexual, então eu tenho que repensar, eu tenho que voltar atrás. exatamente. E a gente tem que lutar pelo direito a existir, porque veja bem, quando eu falo o que é ser homem trans, eu não quero dar uma definição pronta. Eu odeio definições para identidades, tá? Eu só faço isso quando é palestra para ser didático. Só que assim, a gente luta para existir. É isso que eu quero taxar bem claro. Ai, a Kel, ela tá aqui, a louca. Então, assim, é lutar pro direito à existência. Então, quando eu tenho que lutar para existir, é voltar atrás. Eu ainda não sou cidadão, eu ainda não sou um ser ente no mundo. Oi, Una, tudo bom, filha? Te recomendei pro negócio. E aí, você tem que lutar para deixar de fazer coisas. Mas você segue sendo você. A gente não é. A gente não é. A gente não é. Quando eu não sou algo, eu não sou o ente. Então, como que eu vou fazer um exercício para afirmar alguma coisa? A gente tem que fazer o exercício de dizer eu existo. O que eu estou fazendo nessa live aqui, e que eu fiz nas outras duas, é dizer eu existo. Eu Perfeito. existo. É aquele exercício. Eu existo, eu demarco espaço. Se eu existo, eu sou fruto de um discurso. Eu sou fruto de uma sociedade. Então, a gente tem que fazer esse exercício. Porque quando a gente fala visibilidade, olha só o que a gente luta, pleno século XXI. Uhum. Visibilizar um segmento da sociedade que a sua morte não é quantificada, seu nome não é respeitado, seu afeto não é respeitado e a sua identidade não é respeitada. Então, ser homem trans é clamar para existir, é clamar para ocupar os espaços e mostrar que este corpo é válido, que este corpo é possível, que este corpo merece ser amado, que este corpo não tem que ser objeto de ninguém. É isso que é ser homem trans. Não é uma Que lindo. definição, mas a gente tentou aí quantificar coisas que são necessárias como atos políticos. Isso é o que eu tentei fazer quando eu digo, e digo 3 vezes, existir, resistir. É isso. É um ciclo de existir e resistir. Ser homem. Nossa, não. Quem está falando aqui, que é uma fala necessária, Aina. sempre a Iona. Fala necessária, não tenha dúvidas, né? Mais do que necessária, e assim, dessas falas que a gente tem que ficar e escutar, né? Quase que é impressionante, porque isso é revigorante. Escutar isso de você, Luiz, é extremamente importante, né? O que você está dizendo e como faz bem para a gente aprender também, né? Mudar a chavinha, mudar o olhar, mudar o entendimento, começar a construir, fazer novas construções. Engraçado que quando eu penso muito na minha masculinidade, justamente por esse viés, né? Sempre refutando ou questionando os meus privilégios, reconhecendo eles, mas sempre questionando todos eles, né? E você sabe que até outro dia eu tava vendo uma live do Lucas Raniel. Ele é um homem cis, né? Mas ele vive com HIV, e é legal porque, já fazendo link também com a história, né, que você contou também, que passa, né, a história LGBTQIA+, passa também pelo HIV/AIDS. E ele falava na live dele que a gente tem que começar enquanto pessoas, e reconhecer privilégios, a gente também tem que começar a pensar em acessos, né? Quer dizer, não só a gente tem privilégios, como a gente acessa também os acessos que nós temos, né? Por conta desses privilégios. Então, assim, você acessa informação, você acessa conhecimento, você acessa a sociedade de uma maneira que muitas outras pessoas não têm a mesma acessibilidade, né? O mesmo acesso. E quando você não tem acesso, e quando você não tem reconhecimento,
você fica na penumbra, você fica no ostracismo, você fica no esquecimento, você fica no silenciamento, né? Então, olhar para minha masculinidade é sempre uma maneira de entender as minhas violências, as opressões, e a tua masculinidade é na existência. Quer dizer, são masculinidades bem diferentes, né, Luiz? Porque quando a gente pensa o seguinte, tá? O primeiro desafio foi o seguinte. Quando você fala de existência, na primeira graduação que eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo. Eu tinha que ficar o tempo todo dizendo para os professores. Eu assinava meu nome social no trabalho. Aí teve uma professora de uma DP que eu fiz, de uma disciplina que eu tinha que cumprir, ela de língua portuguesa, porque eu fiz no outro semestre, enfim, coisas da faculdade, coisas da vida. Não é que eu não soubesse, eu amo português, é minha ferramenta de trabalho. Só que eu não consegui fazer no mesmo semestre, deu um rolo, toda uma confusão. E aí eu fiz com a professora. E aí, o que aconteceu? Ela falou, mas vem cá, mas seu nome é fulana, por que você coloca fulano no seu trabalho? Aí eu, minha paciência é hoje. Eu falei, então, chegar para a senhora que falar a verdade. Olha, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, tá, gente? Eu peguei, já comecei a dar escândalo mesmo. Peguei, professor, então. Se o meu nome é fulana no documento, porque é agora. Mas meu nome social é Luiz Fernando e a senhora vai aceitar meu trabalho. Porque eu fiz o meu trabalho. Mas você quer ser o que você não é. Eu falei, professor, isso não é da sua conta. Ou a senhora aceita meu trabalho, ou eu vou dar show na secretaria. Mas foi o que eu tive que fazer. Peguei o trabalho, fui lá na secretaria. Sério? Chegou a esse ponto? Preconceito da faculdade. A faculdade não tinha nome social em nada. Não tinha nome social, assim, campo, essas coisas. Não. Eu tinha que toda matéria, eu não respondia a chamada. Quando o professor chamava o nome de todo mundo, que ainda chamava o nome para piorar. Devia chamar o número, mas tudo bem. Aí, o que eu tive que fazer? Fui lá fazer escândalo na secretaria. Hoje, uma das meninas que atendia lá na secretaria, minha amiga pessoal hoje. Ela falou, você foi o estudo de caso pro povo. Todo mundo que ia atender já sabia o que enfrentar. Porque o supervisor dela falava para elas, vai vir uma pessoa que não é a pessoa, mas que é a pessoa. É melhor não criar confusão e chama. Né? Enfim. Aí eu fui. Falei para ela, olha, tô sendo vítima de preconceito, a professora não quer aceitar meu trabalho tá aqui, ela quer que eu coloque o nome que não é meu. Eu tava chorando, desesperado. Aí chegou lá a chefe da secretaria, falou, não, a professora vai aceitar seu trabalho, você faz um requerimento e não sei. Tudo bem, olha o que eu tive que enfrentar. Beleza, a professora engolindo seco, tendo que aceitar os trabalhos com aquele nome. Eu achando que era só isso que eu tinha que passar, né? Não. Deboche dos colegas. E qual banheiro você vai? Vai, me conta, vai. Eu falei assim, não te interessa. No dia que eu te convidar para ir no banheiro comigo, não vai dar muito certo. As pessoas não sabiam nada sobre você. As pessoas faziam, não é que elas não sabiam, elas faziam a linha de não saber. Por que acontece? O que você tem que entender assim, o Luiz Fernando, quando eu estava na faculdade de jornalismo, eu não tinha essa aparência, que as pessoas compram aparência. Eu tinha uma aparência andrógena. Então, eu tinha, vamos pegar uma lésbica masculinizada para ficar claro? Mas óbvio que nem toda lésbica masculinizada é homem trans, tá? Isso é expressão de gênero, orientação sexual afetiva e, no caso, a identidade. Claro. Aí o que aconteceu? E aí, as pessoas faziam um deboche. Fulana, você quer ser fulano. Não pode. Seu nome... isso não existe de mudar nome no registro, não sei o quê. Na época era com processo judicial. Eu passei isso depois. Aí o que aconteceu? Eu enfrentava deboche e eu tava no povo. Depois eu enfrentei algo pior. Que foi o quê? A minha quase censura no TCC. Todo mundo podia escolher o tema que quisesse, certo? Menos eu. Por quê? O meu tema não era jornalisticamente relevante. Foi o que eu ouvi da coordenador do curso. Ela falou assim, eu vou falar de você. Você, homem trans, você vai falar de você. Você não tem que falar desse negócio. Você tem que falar de outras coisas. Eu falei, não.
O meu papel como jornalista é denunciar a invisibilidade desse segmento. Você está dizendo que eu vou falar de mim. Eu vou provar que não. Ele falou, tudo bem. O projeto, né? Projeto, e vamos analisar. Nenhum dos professores entendia de gênero e sexualidade, tá? Só para ficar claro aqui. Tá. Aí o que aconteceu? Não entendia de nada. Aí o que aconteceu? Eu apresentei um projeto que falava, que propunha entrevista a homem trans, entidades religiosas, médicos, eu queria um big do negócio. Só que ia ficar muito extenso. Não ia dar conta do trabalho de conclusão de curso. Minha orientadora falou assim, Luiz, vamos fazer o seguinte, você não quer visibilizar um homem trans? Vamos ouvir os homens trans. Você vai conseguir umas personagens, vai entrevistar e você vai falar sobre eles. Vai falar das dificuldades, dos amores, você vai falar deles. Tudo bem. Top. Comecei a entrevistar os homens trans. WhatsApp, Skype, pessoalmente, muitas entrevistas e o ponto comum. Todos falavam, você é o primeiro homem trans que me entrevista. Você é o primeiro homem trans que fala comigo. Eu não aguento falar com pessoas cis mais. E aquilo foi me dando força, aquilo ali foi pronto. E eu tinha um colega de TCC, que ele é um cis gay, e ele falava, nossa, gente, eu não sabia que vocês passavam isso. Toda entrevista que ele ia comigo, ele chorava. Nossa, eu não sabia. Eu achava que ser gay era difícil. Mas ser o que vocês são é complicado. E e eu acho que é legal pegar bem exatamente isso que você falou, que inclusive é uma dúvida, é assim, entra no senso comum muito, as pessoas confundem homofobia com transfobia. Gente, não é a mesma coisa, tá? Não é. Porque aí ele foi vendo. Aí ele foi vendo que fulano foi expulso de casa, a mãe aceitava, mas levava para a igreja para expulsar. Outro foi se envolver na marginalidade para tentar aplacar esse sentimento de vazio que tinha. Vítima de violência sexual, vítima, sabe? Você andar na rua e a pessoa te olhar, te apontar. São histórias que eu tinha que falar, meu... Eu sentava e eu tinha que entrevistar a pessoa. Porque ele fazia um vídeo, que a gente teve um material de vídeo. Como ele gostava do vídeo, deixar ele. E eu elaborava as perguntas e era responsável pela escrita. E aí a gente foi indo. Aí teve 2016. Eu fui para a Conferência Nacional LGBT, que foi a conferência conjunta, com pessoa com deficiência, criança, adolescente, idoso, foi um mix. A gente tinha uma grande conferência. E lá eu encontro 30 homens trans. Eu me vi em 30 pessoas, eu falei, não. Ah, meu filho, peguei tudo que tinha para pegar lá para entrevistar. E foi bom, por quê? Porque assim, eu pude me ver. Eu me vi naquelas pessoas. Um sentimento de você ver que existem outras pessoas no mundo. Óbvio que antes disso eu já tinha contato com homens trans e tal. Mas ali, no ambiente político, social, lutando por demandas que eram as minhas. Ter outras pessoas que falavam a minha língua, pessoas que sabiam o que é ter um corpo invalidado, que sabiam a dor de ser homem trans e também o lado bom, né? Pessoas que sabiam a complexidade, que você não tinha que ficar, olha, é assim, não. Pessoas que você chegava. Foi quando eu cheguei em Brasília e vi aquele povo, gente, eu nunca tinha, a maioria só conhecia pela internet. Mas quando eu vi aquele povo, gente, ali eu desabei, ali eu chorei. Não tem nada melhor do que você ver os seus, do que você ver pessoas que sabem na pele o que é aquilo. E quando eu falei do trabalho, quando eu expliquei, nossa, primeiro homem trans que vai falar comigo sobre isso, não aguento, o sentimento era comum. É aquela coisa, você vai falar de nós. Pertencimento, né? Justamente. É essa coisa, né? E aí eu apresentei o trabalho de conclusão, mas como a gente vive na sociedade tal que vive, a coordenadora ela foi ver os trabalhos de todo mundo, não foi? Adivinha que trabalho ela não foi ver? O meu, né? Só que eu não deito jamais. Peguei, vesti a terninha, gravatinha, me enfeitei. Isso aí. Me apresentei pro povo, na banca, tudo, né? Nosso trabalho. Fiz a apresentação, só que a faculdade nem divulgou. Foram poucas pessoas, mas não deixei cair.
imaginei que fosse para milhares. Só que como eu sou, falei, não, quero apresentar na Câmara Municipal de São Paulo. Conversei com o mandato do Toninho Vespoli, que é vereador, conversei com o mandato dele, através da Rede Família Stronger. Meu pai de família LGBT ajudou muito para isso. A gente conversou, falou, não, a gente consegue uma sala para você. A gente conseguiu uma sala com 60 lugares, pequena, só que foi transmitido pela TV Câmara. Tem até um material que eu nunca vou buscar lá, mas está lá, filmado direitinho. Que legal! Que foi transmitido, que foi tudo. A coordenadora do curso, olha, parabéns para você. A vontade de eu ter dito, nossa. Mas enfim, a gente fez ralinha, fez bonitinho, parabéns. E foi desse trabalho que surgiu? Esse bebê tá aqui também. Esse bebê. Aqui. Aqui, ó. Gente, esse aqui é o livro do Luiz, lançado esse ano. Simplesmente Homem. O livro, inclusive, que eu já tinha anunciado na primeira live que eu fiz com o Luiz, só que não ficou gravado, então agora vai ficar gravado, vai ficar registrado ainda por cima, viu, Luiz? Que é o seguinte, eu vou fazer a resenha desse livro e eu vou publicar na Sociedade Brasileira de Pesquisa e Sexualidade Humana, SBRASH, que eu sou membro. Sempre na revista da SBRASH, viu, Luiz? Tem uma seção que é resenhas. E eu vou fazer a resenha do teu livro e inclusive já foi até comunicado para a SBRASH que vai ser feita a resenha do livro e vai ser publicado. E eu acho importante porque, muito embora o que se produz na academia não chega a todos os espaços, a todos os lugares, às vezes são saberes que ficam muito restritos, né? Porque também a academia é muito classista, né? Muito esbranquiçada e tem tudo isso, mas ainda a academia é um meio de você também produzir conhecimento e de você conseguir produzir, desmistificar, elaborar, de provocar, enfim. E uma das... Né? Como? Vamos hackear a academia. Exatamente. Então, eu quero introduzir, e lá na SBRASH, cada vez mais o debate sobre transmasculinidades, e é por isso da resenha. Então, compromisso aqui, hein? Se você não fizer, sabe porque eu sou, né? Brincadeira, gente. Mas assim, aí fui, não contente com a Câmara Municipal, eu comecei a fazer apresentações do projeto do livro. Eu apresentei na Fábrica de Cultura Sapopemba, convite do coletivo Alternativa L, que é um coletivo de mulheres e bissexuais que produz uma revista babadíssima, né? Fofa essa revista. Escrevo também sobre transmasculinidades em uma revista que é lésbica, bissexual, mas tem a cota para as outras letras. Elas são bem bacanas. São maravilhosas, gosto muito delas. E ela me fez esse convite para a Fábrica de Cultura Sapopemba, na Casa de Cultura Hip Hop Leste e no Centro de Cidadania LGBTI, onde eu trabalho atualmente hoje. Então, nesses lugares eu apresentei o projeto do livro. Contei como é que foi o processo, os capítulos que contei um pouco de cada capítulo, como que foram feitos o processo de entrevista, o meu principal objetivo, enfim. E apresentei dessa forma. Quando você fala da academia, o meu livro ele não é acadêmico. Vai dizer por quê, Luiz Fernando? A gente tem trabalhos maravilhosos pautando transmasculinidades na academia. Tanto produzido por homens trans, quanto produzido pela Simone Ávila, que é uma cis aliada maravilhosa, amo aquela mulher, fiz até live com ela, gente. Isso, é espetacular. No IGTV. Então, assim, mas eu queria falar com uma pessoa comum. Eu queria falar com aquela pessoa que tem uma série de preconceitos na cabeça, mas que ela não deixa todos nós, tirando alguns casos, né, que tem algumas questões aí cerebrais, enfim, que vai para psicopatia, enfim, que não tem empatia, tirando esse povo, vamos pegar o geral. Tem que ver o outro como humano. Eu tenho que saber como que eu vou me solidarizar com o outro se eu não sei, do ponto de vista de entender um pouco. E era isso que a proposta. Falar com aquele pai
com aquela mãe, com o profissional das múltiplas áreas, com o professor, trazer informação bem didática, sabe? Trazer Muito legal. glossário, tirar a curiosidade da questão das cirurgias. É melhor ver no livro do que ficar tocando na pessoa como totem, ficar fazendo pergunta doida. Então, tá aqui o livro, ó, que ótimo, maravilhoso. Tem, porque o livro você pode perguntar, rabiscar, e eu falo numa linguagem muito simples. Porque as pessoas precisam ser tocadas. Eu não vou dizer que você lendo um livro você vai saber tudo que é ser o outro. Só que você vai buscar compreender que existe uma outra existência além da tua. Eu digo para você, quando que eu fui entender sobre essa questão que você tinha dito? Todo mundo fala masculinidade tóxica, né? Esse negócio. Você falou, Luiz, a gente tem que pautar uma masculinidade saudável. Que se a gente ficar nesse negócio tóxica, que não sei o quê. Aí eu falei, nossa, eu aprendi com você. Eu falei, porque quando a pessoa fala tóxica, eu falo, não, a gente tem que construir um modelo, a gente tem que denunciar e falar masculinidades hegemônicas, porque elas são hegemônicas, estão dentro de um sistema político e social. Não é falar que ela é tóxica. Por quê? É repelente, é coisa que tem que ser seguida, eu concordo. Só que se a gente reduz o debate, a gente não chega num modelo ideal. E aí você me ensinou isso, eu fiquei pensando isso. Eu vou até te falar mais. É muito legal isso que você está retomando, porque, gente, eu e o Luiz, a gente fica batendo papo toda hora, né? Manda mensagem, então é para além da live. Mas é que assim, eu lembro dessa conversa e é muito bacana porque hoje eu até penso nas masculinidades possíveis. Eu acho que o grande problema não é ser homem, mas é a ideia de masculinidade que nós temos e como ela foi construída. Porque muita gente fala assim, então o lance é a gente ir contra os homens, vamos lutar contra eles. Não é isso. Quando a gente discute masculinidade, que é uma distorção, um equívoco que se faz inclusive aos feminismos, os estudos feministas, eles não estão indo contra os homens e pegando e vilanizando o homem. O feminismo, inclusive, ele já... A grande contribuição é justamente questionar as construções de masculinidade que fazem com que homens distorçam e se posicionem de uma maneira totalmente equivocada na sociedade. Então, o ruim não é ser homem, o ruim é a masculinidade e a maneira como ela é vivida. Né? Então é muito legal, porque eu acho que hoje eu já estou partindo até para aquele entendimento de masculinidades possíveis. Porque a existência do Luiz Fernando é justamente uma masculinidade possível. Então é assim, viva, né? Viva essa diversidade e essa pluralidade masculina, é verdade, não é, querido? Sim, eu luto todos os dias, inclusive, para homens trans e transmasculinos poderem exercer a sua existência, a sua possibilidade de masculinidade. Eu não quero que você deixe de ser homem cis. Não quero que você deixe de ser homem cis heterossexual. Exatamente. Eu quero que você tenha noção de que, por ser um homem cis heterossexual, você tenha que colaborar para equilibrar, para fazer isso aqui, ó. Você não tem que estar aqui, eu tenho que estar aqui. A gente tem que... Isso. A gente tem que pegar. Você que está aqui, amiguinho, vem cá, ó. Olha, o que você está fazendo? Olha, eu tenho um espaço dentro da sociedade brasileira de sexologia e tal. Eu vou apontar um assunto que vocês não discutiram, porque não viam, sei lá. Eu vou falar de um autor trans, vou trazer ele para o campo do debate. Entende? Porque, assim, a questão é muito simples. Eu, enquanto homem trans branco, vou falar para os brancos terem práticas antirracistas e vou trazer o homem trans negro para o centro do debate, porque ele tem que pautar outras coisas, além da questão étnico-racial. Tá? Então, essas nossas atitudes. Porque quando eu falo de masculinidades possíveis, eu estou questionando esse status quo. Eu estou questionando, inclusive, essa noção binária de gênero, essa noção que atribui papéis de gênero e essa noção que diz que o outro tem que cumprir uma expectativa política, social e econômica para ser possível e hierarquizar vidas. E é isso que a gente luta contra. Nessa pandemia é muito claro. As pessoas falam,
fique em casa. Tá bom, meu filho, quem tá ficando em casa? Quem é que tem possibilidade de ficar em casa? Quem tem uma casa? Quem tem uma casa que espalhe pessoas? Tem pessoas que vivem a apartamentos e pessoas que estão na rua. Exatamente. A gente tem a Luiz, primeira dama. Ele tá acabando, né? Faltam 24 segundos. Ó, deixa eu mandar um beijo enorme para você. Agradecer imensamente. Esse papo não se encerra. A gente vai voltar outras lives com o Luiz, com certeza. Agradecer a todo mundo que participou. Paulo, que está mandando mensagem agora. Beijo no teu coração, querido. Te amo. Beijo para você. Agradecer você por esse convite. Você vai fazer outra live no meu